Vamos fazer agora a análise do UFC Fight Night Vettori vs Holland. Vamos trazer aqui já a análise da luta principal. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando que na descrição do nosso vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais. Entrem lá e façam parte da família Round Extra. Se você quiser saber o palpite dessa luta e de todas as outras, seja um membro prêmio aqui do nosso canal e assine o nosso canal aqui pro meu link da descrição. Certo? Ainda não está disponível no YouTube, mas a gente vai liberar logo logo. Capitão Carisma, vamos falar logo do Kevin Holland. A gente já falou dele há pouco tempo. Ele lutou dia 20 de março, aí acho que não tem nem 20 dias. Não sei fazer muitas contas de cabeça, mas lutou dia 20 de março contra o Derek Bronson, acabou perdendo aí por decisão unânime e já tá pronto de novo, capitão, para enfrentar aí o Marvin Vettori, atleta que vem voando aí na organização. Eu nem vou ficar aqui fazendo toda a descrição aqui do Kevin Holland, que tem pouquíssimo tempo que a gente fez uma análise sobre ele, porém nessas últimas 3 lutas venceu aí o Charlie Ontiveros por finalização, venceu também o Jacaré Souza, naquele nocaute aí pela guarda, ele é esquisito, mas matou o Jacaré no primeiro round e tá vindo de derrota para o Derek Bronson. Capitão Carisma, o que o Kevin Holland conseguiu fazer de preparação, Capitão Carisma, para enfrentar o Marvin Vettori aí em 20 dias? Pô, então, ele simplesmente foi o cara que aceitou isso, porque o Darren Till saiu dessa luta com uma clavícula quebrada, faltando tipo 10 dias, e eles queriam achar um substituto para uma luta de tão alta importância, acharam o Kevin Holland. E como você falou, a gente falou do Kevin Holland já há pouco tempo, mas eu acho que a perspectiva mudou muito, né? Porque antes ele estava com 5 vitórias seguidas, entrando aí no top 10 da categoria, favorito para a luta contra o Derek Bronson, e agora ele é o cara que tomou um amasso enquanto estava rindo disso o tempo todo, enquanto tomava uma chuva de quedas e perdia basicamente todos os rounds da luta mais importante da carreira dele, sabe? E eu acho que as perspectivas mudaram muito aqui. Isso é uma coisa muito insana. Porque, como o Dana White falou a respeito do Kevin Holland contra o Derek Bronson, eu acho que o cara quebrou mentalmente ali. E isso é uma coisa bizarra, né? Mas você brincar durante a luta, tudo bem. Às vezes é estilístico, é uma coisa que a pessoa faz. Tipo o Anderson Silva, ele fazia isso. Eu sei que muita gente queria que o Anderson Silva lutasse sério, mas só que as provocações e o jeito mais tranquilo de confrontar o adversário faziam parte do jogo do Anderson, como o jeito do Kevin Holland faz parte do jogo dele. Só que existe uma diferença em você fazer isso normalmente e você tá tomando uma surra durante a luta, não tá conseguindo parar uma queda, tá sendo dominado, perdendo todos os rounds, e aí ao invés de você escutar o seu corner, você começa a conversar com o comentarista e brincar com ele. Tipo assim, você não pode estar feliz enquanto perde uma luta, não. Isso que foi a coisa surreal. É por isso que eu falo que essa performance do Kevin Holland foi provavelmente a pior performance que eu já vi na minha vida. Porque eu nunca vi um cara tão desinteressado em ganhar uma luta. E aí ele fala, não, eu tava querendo só me divertir. Bicho, você se divertiu sendo dominado? É um jeito muito estranho de diversão, na minha opinião, sabe? Porque ele foi quedado todos os rounds, foi amassado todos os rounds, quase finalizado algumas vezes, sentiu alguns golpes, inclusive em pé, e eu acho que era uma luta que ele tipo assim, eu não acho que ele tinha a capacidade técnica para vencer, eu não acho que ele tinha a capacidade técnica de parar as quedas do Brunson, mas ele podia ter rendido mais nessa luta. Ao invés disso, toda vez que ele era quedado, ele escolhia travar o Brunson por baixo e tentar umas cotoveladas de baixo para cima enquanto tomava uma surra. Então foi realmente uma performance extremamente pobre. E existe uma diferença, né? Porque quando ele estava conversando com o Joaquim Buckley, por exemplo, na luta entre eles, ele estava desconcentrando o cara, ele estava quebrando o adversário mentalmente enquanto ele fazia trabalho efetivo. Quando ele estava falando com o Darren Stewart, ele não estava deixando de fazer um trabalho efetivo, ele estava constantemente se movimentando, constantemente tentando coisa. Contra o Derek Bronson, ele estava fazendo cena, sabe? Esse que era o problema, que ele chegou num momento que ele queria mais ser um meme
do que um lutador de alto nível. É por isso que que ele perdeu em credibilidade, né? Que muita gente agora está desconfiada se realmente esse é um cara que vale a pena contar, que ele tem o talento que muita gente estava atribuindo, porque ele é muito novo, né? Míseros 28 anos de idade, estava despontando aí no top 10, mas agora com esse nível de performance, meio que a gente começa a contestar tudo que ele já fez, porque a sequência dele era estreantes, o Anthony Hernandes, que acho que vinha de derrota, se eu não me engano, alguma coisa assim, ou vinha de derrota nas últimas 2 lutas, algo nesse esquema. O Jacaré, que foi uma vitória que eu não vou dizer que foi sorte, mas foi uma vitória extremamente curiosa. E o Darren Stewart, que foi uma luta por decisão dividida. Agora, a respeito do ponto de vista técnico, eu acho que o Kevin Holland é realmente muito bom. Ele tem uma boa precisão, ele tem um ótimo alcance, ele bate pesado para a categoria, mesmo sendo um cara naturalmente mais leve do que os adversários dele. Ele chuta muito bem, ele trabalha bem no clinch de Muay Thai, tem boas joelhadas, tem boas cotoveladas. Por cima, ele também trabalha um ground and pound bem bacana, ele tem boas quedas, ele sabe a hora de alternar quando ele quer, e ele tem um jogo de solo muito bom. Ele perde posição muito fácil, mas ele também ganha posição muito fácil. Essas são algumas características técnicas dele. Ele tem o gás para 5 rounds bem tranquilamente, eu acho que ele demonstrou isso bastante na última luta, e ele tem o queixo muito bom. Acho que definitivamente, apesar dele ter perdido a última luta, não é um cara que pode ser simplesmente desconsiderado. Ele tem muito talento, ele tem muita habilidade, ele está em processo de evolução. Eu acho que falta aí uma maturidade, mas ainda assim não é um cara que a gente pode simplesmente tirar para nada por ter perdido uma luta da forma que foi. Vamos ver como é que ele vai encarar essa luta aí, Capitão Carisma, pegando com tão pouco tempo de preparação, né? Se ele já levou não tanto a sério, né? A luta contra o Bronson, imagine agora. Vamos ver, tomara que ele não faça uma palhaçada de novo para os fãs de MMA, né? Do outro lado, meu nobre capitão, temos aí um italiano, Marvin Vettori, atleta que estreou no UFC em 2016. Tem, se eu não me engano, acho que 8 ou 9 lutas pela organização, 2 derrotas e um empate, a gente vai tratar aqui deles. Venceu aí o Cara de Sapato, perdeu para o Cara de Sapato e perdeu para o Israel Adesanya, né? Mas vem aí numa sequência bacana de vitórias, 4 vitórias consecutivas. Venceu aí o César Mutante, Andrew Sanches, na sua penúltima luta o Carl Robertson por finalização, e na sua última luta em dezembro do ano passado o Jack Hermansson por decisão unânime. É um grande nome, capitão da divisão, tá chegando aí com tudo, um canhotinho aí, Marvin Vettori. O que você traz de informação para nós dele e o que ele vai estar trazendo de armas aí para enfrentar? Era o Darren Till, mas agora vai ter que enfrentar aí o Kevin Holland. O que muda também nessa preparação para ele com tão pouco tempo aí trocando de adversário? Contar assim, quando um cara troca de adversário, isso é ruim para todo mundo, mesmo para ele. Mesmo que seja um cara que está se preparando há 5 meses e vai pegar um cara que começou a se preparar naquele dia, ainda assim é ruim para ele, porque ele subitamente está enfrentando um adversário muito diferente do que ele estava se preparando para enfrentar. E apesar de eu não acreditar que o estilo de luta do Vettori vai mudar muito em relação ao que ele estava se preparando para fazer com o que ele deve fazer contra o Kevin Holland, ainda assim é uma coisa chata, né? Ele estava enfrentando um cara que tinha um estilo de luta muito específico no Darren Till, um contragolpeador, mas um cara de pressão, um cara que trabalha muito a mão esquerda, principalmente golpes retos, e agora ele está enfrentando um cara que troca de uma forma bem, bem diferente disso, sabe? E o Vettori, se a gente tá falando de caras novos, o Vettori também é um cara que tá surgindo aí, e ele foi um que surgiu dentro do UFC meio que na porrada. Ele perdeu umas lutas, ganhou outras, empatou algumas. Eu acho que, na minha concepção, pelo menos, ele despontou no UFC com uma derrota, pelo menos na minha opinião, que quando ele lutou contra o Israel Adesanya, o atual campeão da categoria, eu achei que ele perdeu tranquilamente 2 rounds ali, mas eu acho que foi muito a forma que ele enfrentou a luta. Eu fiquei pensando, cara, menino é bom, bicho. E aí, desde então, emendou 4 vitórias consecutivas. Tá vindo, como falado, de vitória em cima do Jack Hermansson. Eu acreditava que essa era uma luta
que era muito cedo para o Vettori estar pegando essa luta. Ele foi lá e me provou enganado. Eu achei que ele sentiu um pouco o gás a partir do terceiro round, mas ele soube se dosar muito bem. Ele passou o caminhão no primeiro round, a ponto que eu fiquei pensando, meu santo Cristo, o nocaute é praticamente questão de tempo ali. No segundo round, quando o Hermansson conseguiu colocar a luta para baixo, o Vettori conseguiu inverter a posição, e ele sempre teve um chão de altíssimo nível, né? Ele, igual eu falei, ele começou a perder um pouco em questão de pujança física a partir do terceiro round, porque ele coloca uma pressão muito intensa, mas ele conseguiu se manter na luta e ganhar 2 rounds ainda dos 3 últimos, incontestavelmente, sabe? Então foi uma performance muito sólida, muito madura dele. E tipo assim, se a gente tava falando do tanto que o Holland é desconcentrado nas performances dele, eu acho que o Vettori pode ser o exato oposto. Na verdade, eu até fico pensando, é impressionante o tanto que o Vettori tá bravo o tempo todo, sabe? O cara parece que ele acorda bravo e ele vai dormir mais bravo ainda. Eu não sei explicar porquê, mas ele tá bravo com todo mundo o tempo todo, e as performances dele são 100% focadas. É um cara que realmente tem o olho no objetivo. Ele treina na Kings MMA e isso por si só já denuncia um certo estilo de luta. Ele pressiona muito, com muitas combinações de golpes, com muito volume. Como o Yuri falou, muito bom, é um canhoto, malandro, que tem ótimos diretos de esquerda, ótimos ganchos de direita, e ele trabalha essas combinações um pouco mais curtas em grande frequência. Então, assim, ele não vai dar uma combinação de 10 golpes, mas ele vai dar 5 combinações de 2 golpes em um intervalo muito curto entre elas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ele sabe lutar andando para trás também, como ele provou contra o Jack Hermansson, mas só que ele tá no seu melhor quando ele consegue colocar o oponente para andar para trás, porque ele não tem uma postura muito fundamentalmente correta em relação à defesa. Ele está o tempo todo com a guarda baixa, se valendo muito da movimentação de cabeça. Porém, simultaneamente, ele tem uma defesa muito eficiente, porque como ele está constantemente colocando os adversários para andar para trás, ele está com muito controle do que pode estar vindo para o outro lado, sabe? Do outro lado. Então ele consegue lidar muito bem com isso. Da mesma forma, como a gente espera de caras da Kings, ele é um grappler sensacional. Eu colocaria ele com os melhores da categoria, ainda mais por ter conseguido fazer chão como um cara como o Jack Hermansson, e ainda por cima levar a melhor no quesito. Ficou por cima grande parte aí do segundo round, causando um certo estrago no ground and pound. Então foi realmente muito impressionante o que eu vi dele nesse aspecto. Como falei, o volume dele é uma coisa muito intensa, trabalha sem parar, ele consegue se defender mesmo andando para frente, consegue fazer com que o adversário acerte uma porcentagem muito pequena dos golpes, tem boas quedas, mas ele é um cara mais de trabalhar a trocação, a não ser que ele repare que exige uma diferença técnica bem grande no jogo de solo. Então, por exemplo, contra o Carl Robertson, que é um cara que só tem trocação, ele levou para o chão logo de cara. E foi corretíssimo, era isso que ele tinha que fazer. Contra o Israel Adesanya, ele também estava com foco em levar a luta para baixo, e quando ele conseguiu, ele dominou bem a partir desse jogo. Mas é um cara que está se desenvolvendo muito. Eu acho que o desenvolvimento dele vem muito em questão de maturidade, no sentido de ele treina o tempo todo com caras muito bons, ele acaba ficando muito bom, sabe? Ele passou pelo moedor de carne. Eu acho que é um tipo de desenvolvimento válido, é um tipo de desenvolvimento que parece muito ser o foco da Kings. Você vai trocar porrada até você aprender a trocar porrada. E ele tá aprendendo a trocar porrada em nível muito alto. Bom, se você está gostando aqui da nossa análise, deixa logo o seu like aí e comentem aqui embaixo quem vocês acham que vai vencer aí esse combate. Bom, Capitão Carisma, como é que você acha que vai ser o desenvolvimento dessa luta aí? O Marvin Vettori, que tem, deixa eu puxar aqui a altura, 1,83 de altura contra 1,91 do Kevin Holland, ambos da mesma categoria, 1,88 de alcance aí do Vettori contra 2,6 do Kevin Holland, absurda de diferença. Canhoto, o Vettori, destro Holland. Como é que você enxerga, capitão, que vai ser aí esse cruzamento de estilos aí entre os dois atletas?
Pois é, a questão do alcance é engraçado porque o Vettori, eu tenho a impressão que ele tá sempre com desvantagem de alcance em suas lutas. Contra o Jack Hermanson, ele tinha uma desvantagem de 10 centímetros. Contra o Carl Robertson, ele também tinha uma desvantagem, acho que de 5 centímetros, alguma coisa assim. Ele é meio braço tiranossauro, assim. Apesar de não parecer, ele é meio assim, mas ele sabe lidar muito bem com essas coisas porque a pressão dele é muito constante. Agora, essa questão da guarda baixa, apesar dele ter uma boa movimentação de cabeça e ter uma visão muito boa para ver os golpes vindo, tipo assim, enfrentar um cara tipo Kevin Holland que tá constantemente mixando golpes retos com golpes curvos e chutes altos e clinches com joelhadas, essa pode ser uma coisa ruim, sabe? Porque você fica de guarda baixa quando você tá vendo o que tá vindo do outro lado. Só que quando você enfrenta um cara tão imprevisível, isso pode ser uma coisa perigosa. Agora, em relação a como que a luta deve transcorrer, eu acho que vai ser uma questão de como que o Vettori escolhe pressionar. Ele vai pressionar. Eu duvido muito que ele entre nessa luta com a ideia de lutar andando para trás. Até porque se ele estava planejando enfrentar o Darren Till, ele devia saber que o pior jogo possível ali seria andar para trás, seria se colocar contra a grade. Então ele deve estar preparado para fazer pressão durante toda a luta. E eu acredito que o jogo mais tranquilo para o Vettori seja colocando a luta para baixo com frequência. Mesmo que o Holland tenha um jogo de chão bem solto, mesmo que ele consiga trabalhar muito bem, eu acredito que o Vettori tenha nível tranquilamente para sustentar essa luta no solo, até mesmo causar estrago lá e conservar o próprio gás, para não ficar tendo que colocar uma pressão absurda o tempo todo em um oponente muito mais alto e com uma envergadura muito maior. Os dois batem muito pesado, eu acho que apesar deles terem... Tipo assim, eu acredito que o Vettori não tenha um nocaute na carreira dele no UFC. Eu acho que é uma coisa meio subestimada, assim, o peso da mão dele. Eu acho que em relação ao Kevin Holland, mesma coisa, porque ele só foi ter nocautes na carreira nessa última sequência dele, nocaute dentro do UFC, mas eu acredito que eles batem mais pesado do que a média da categoria, só que eu também acredito que eles têm um queixo bem melhor do que a média da categoria, né? O Vettori conseguiu aguentar toda a punição que o Israel Adesanya mandou em cima dele, sem balançar uma vez sequer, enquanto o Holland é notório por tomar golpes absurdos no ground and pound, tomar golpes absurdos na trocação sem ceder. E aí vai ser a questão assim, eu acho que o Kevin Holland não vai conseguir impor um jogo aí. E eu não acho que isso seja necessariamente um demérito ou um sinal que ele vá perder a luta. A grande questão aqui é que ele vai estar lidando o tempo todo com o que o Vettori quiser fazer na luta. Agora, você sendo o cara mais alto, você sendo um cara mais dinâmico e com uma envergadura maior, isso não é necessariamente um problema. O Kevin Holland consegue lutar andando para trás, consegue lutar trabalhando a envergadura dele. Agora, eu fico meio em dúvida se ele tem a capacidade de defender as quedas e, caso ele não tenha a capacidade de defender as quedas, de se levantar quando quedado. Eu acredito que numa distância mais curta, mesmo que o Holland consiga trabalhar com cotoveladas e joelhadas, o boxe do Vettori não é uma coisa para se brincar. Então, eu acho que esse movimento lateral, essa questão de estar lidando com a pressão do Holland, mantendo ele mais longe, eu acho que vai ser meio essencial a pressão do Vettori, mantendo o Vettori mais longe, eu acho que vai ser meio que essencial pro Holland, sabe? Você não pode entrar na média para curta distância com um cara que tem uma envergadura muito menor que você, que bate muito pesado e que tá acostumado a esse tipo de jogo. Você vai se matar fazendo isso. Então, pro Holland vencer, eu acho que colocar o Vettori para andar para trás seria fantástico. Eu acho que isso tiraria muito o Vettori do jogo dele, mas só que eu também acho essa uma possibilidade muito difícil. Para o Holland vencer, eu acredito que seja andando para trás, mantendo a distância, tentando trabalhar com a imprevisibilidade, tentando fazer o Vettori dar de cara nos golpes, sabe? Tentando fazer o Vettori dar passos extras, buscando encurtar a distância, aproveitar essa vantagem de envergadura, e circular o máximo possível. Enquanto para o Vettori, eu acredito que seja uma questão de mixar as quedas, o ground and pound, com os golpes potentes em pé. Cortar espaço, eu acho que é uma coisa que nem precisa ser dita, e isso vai ser essencial nessa luta. Ele não pode ficar seguindo o Holland pelo octógono, ele tem uma diferença de envergadura muito grande. Se ele ficar tentando caçar o adversário que chuta melhor do que ele, um adversário que tem uma envergadura tão maior, ele vai ficar comendo golpe bobo enquanto erra os golpes dele durante toda a luta.
Então ele tem que dar um jeito de cortar o espaço, travar o Holland na grade para conseguir trabalhar efetivamente da média para curta distância e conseguir trabalhar as quedas. Eu acredito que a luta deva se transcorrer nessas possibilidades. Bom, tá aqui a análise do nosso capitão. Se você quiser receber o palpite dessas e outras as lutas, na descrição aqui, o primeiro link, seja um membro premium aqui do nosso canal Round Extra, certo? A gente se vê nas próximas análises.